Olá pessoal, esse slidezinho aqui vai mostrar a gente como é que fazemos a seleção da frequência de golpes por minuto na máquina, né? Na máquina a gente tem apenas 6 frequências de golpes por minuto: 20, 28, 40, 56, 80 e 112. E para a gente selecionar essas frequências de golpe, a gente precisa utilizar duas alavancas aqui, né, para poder fazer a movimentação entre elas e gerar uma combinação que possibilite selecionar uma velocidade ou outra. Aqui eu representei para vocês duas alavancazinhas, uma laranja e uma azul. E na máquina, na verdade, são duas alavancas de tamanhos diferentes, uma pequena e uma maior. Tá certo? Aqui no desenho, além do tamanho, eu representei pela cor para facilitar a identificação entre elas. A alavanca pequena, na máquina, a gente só tem ela, né, em duas posições. Ela pode ficar na posição A ou na posição B, apenas. A alavanca maior, que aqui eu representei pela alavanca azul, ela pode ficar na posição 1, na posição 2 e na posição 3, certo? Então, a combinação dessas duas alavancas, das posições dessas duas alavancas, vai nos fornecer 6 possíveis velocidades. Se a alavanca pequena estiver na posição A e a grande estiver na posição 1, né, ela vai gerar, tá, essa aqui é a foto da máquina, tá certo? Que ela vai ficar nessa posiçãozinha aí. Depois a gente analisa ali as velocidades. Vamos analisar aqui as posições. Então, eu colocando a alavanca pequena, laranja, na posição A, e azul, a grande, na posição 1, vai gerar essa combinação. Agora, permanecendo a laranja na posição A, né, e a alavanca azul na posição 2, eu vou gerar a combinação A2. Tá certo? Então, nesse caso, eu só vou movimentar aqui a alavanca azul para a posição A2 e vou verificar aqui a foto como é que fica, né, com essa alteração. Então, ele está na foto A2, na A1, A2. Então a gente verifica que só movimentou, ao alternar entre A1 e A2, só movimenta a alavanca de baixo, que é a alavanca maior, como está representado aqui na figura. A segunda posição, outra possibilidade, né, a terceira possibilidade, é a alavanca grande na posição 3. Então ela vai gerar uma combinação A3, tá certo? Então vamos ver como é que fica na figura. Vou tirar ela da 1, colocar na A2 e colocar na A3, para vocês verem como é que fica a movimentação da alavanca lá na máquina, né? Posição A1, A2, A3. Retornando da A3 para A2 para 1. Vou retornar também na figura da 3 para 2, da 2 para 1. As outras três possibilidades de velocidade é colocando a alavanca laranja, a alavanca menor, na posição B e repetindo as movimentações da alavanca maior. Essa posição agora aqui a gente já verifica que é a posição referente a B1, porque a laranja está na posição B e a azul está na posição 1. Na figura vamos ver como é que sai, né, da posição A1 para B1. Tá vendo? Vou repetir para a posição A1, ó, só movimentando agora, ó, a alavanca de cima, tá certo? Está na posição 1. E vamos agora, deixando a alavanca pequena na posição B, vamos só movimentar a alavanca grande da posição 1 para 2 para 3. Então vamos tirar ela da 1, colocar a alavanca grande para a posição 2, ficamos com a combinação B2, tá certo? Agora, só movimentando a alavanca de baixo, deixando a alavanca pequena na posição B, movimentando a de baixo. Vamos colocar agora a alavanca grande na posição 3, ficando com a combinação de velocidade de B3. Vou tirar da B2 para B3 e vou B3, B2, B2, B1, B1, B2, B2, B3. Tá certo? Então vocês agora vão retornar para a posição lá inicial, a B1, tá? E depois vou retornar para a posição A1, toda lá juntinha da máquina, as duas alavancas juntinhas. Então a gente viu como é que seleciona mais ou menos as alavancas para poder movimentar. E essas posições vão gerar combinações de velocidade, que aqui vamos começar pela velocidade 20, tá certo? Nessa coluna aqui onde tem a velocidade 20, a 20, a 28 e a 40, essas três velocidades são selecionadas com a alavanca pequena na posição B, tá certo? As três velocidades, 20, 28 e 40, a alavanca pequena fica na posição B. A gente vai alterar aqui somente a alavanca grande. Então, a alavanca pequena na posição B e a alavanca grande na posição 1, eu tenho justamente aqui a combinação A1 aqui, ó, para poder selecionar a velocidade, a frequência de golpes de 20 golpes por minuto. Agora, vocês observam que a sequência de velocidades não vai na sequência de posição das manivelas, né? Aqui a gente seria, se fosse na sequência de posição, seria a próxima posição seria B2.
tá certo? Mas a B2 seria quem? A alavanca grande e a alavanca pequena alinhadas, que na verdade essa posição ó, é a de 40. Ó. Então a de 28 ela passa lá para outra posição, tá certo? A de 28 ela fica na posição a B3, tá certo? Então a sequência de velocidades aqui não é a ordem da sequência das alavancas, tá ok? Só atentar para isso. Aí a posição 40, a gente retorna a alavanca grande da posição 3 para a posição 2, ficando alinhada com a alavanca pequena. Então aqui a velocidade 40 é na posição B2. Já entendendo como é que faz essa sequência, né? Vamos analisar agora a outra coluna de velocidades, a 56, 80 e 112, onde a alavanca pequena vai ficar sempre na posição A. A gente vai ficar só movimentando agora a alavanca grande, sem movimentar mais a alavanca pequena, permanecendo a alavanca pequena na posição A. Nessa situação, a gente tem a posição justamente quem? A1, tá certo? Essa posição A1 aqui, que vai me gerar a seleção de velocidade de frequência de golpes por minuto, 56 golpes por minuto. A próxima, igualmente, a coluna anterior, a gente vê que ela pula sequência. Então, em vez de passar da A1, né, para A2, ela vai direto, né, só observe que aqui, vai direto para A3. Ó. Observe que essa parte da 80, a abertura entre as alavancas da 80 é muito maior do que a abertura entre as alavancas da 112. Então, a posição 80, a alavanca pequena está na posição A, e a alavanca grande vai lá para a posição 3, tá certo? Então, ela vai ficar na posição A3. Para selecionar a velocidade 112, a gente retorna a alavanca grande para a posição 2, tá certo? Então, ela vai ficar na posição A2. E é assim que a gente faz a seleção de golpes por minuto da máquina com a movimentação das alavancazinhas, ok? Obrigado, pessoal. Até mais.